Não sei se eu já tô ao vivo. Vê aí se eu já tô ao vivo daqui a pouco. Eu? Que é pra aparecer pra... Tipo, notificação, público, em geral aparece e as pessoas entram. Peraí. Eu não sei se ainda funciona do mesmo jeito. A Ana tá me vendo. Tô esperando entrar um pouquinho mais de gente e pra ver se tá funcionando tudo bonitinho. Tá ao vivo. Se tiver algum problema de som, de imagem, eu sei que tá meio claro. Eu tô com um abajur na minha cara aqui, mas não tem muita opção de iluminação. Então, o que podemos fazer, não é mesmo? Dá oi pra Ana. Já dei. O Theo falou pra dar oi pra Ana. Eu falei, já dei, já dei oi pra Ana. Logo a primeira pessoa que apareceu. Mas tem um monte de gente aqui vendo também. A Laura, enfim. Nossa, um monte de gente mesmo. É... Oi, gente. Eu tô longe de vocês. Mas resolvi fazer essa live hoje e não esperar. Eu ia esperar um pouco, mas também eu pensei que seria bom fazer hoje, porque acho que hoje ainda tá todo mundo muito fresco, assim, com o sentimento da eleição na cabeça, e acho também que é um momento que também tá todo mundo online, né? Quer dizer, tá todo mundo em casa, todo mundo acabou de receber a notícia, né? Tipo, como a gente fala, como uma notícia de morte, quase, né? E acho que é legal a gente ter esse espaço para conversar. Eu consigo ver o que vocês estão comentando, né, ao vivo. Vocês conseguem me fazer perguntas ou me contar, às vezes, né, como que tá sendo tudo isso para vocês. Eu resolvi fazer essa live porque desde um pouquinho antes até do segundo turno, acho que quando a gente saiu do primeiro turno, tava tendo, acho que o clima assim entre as pessoas estava bem pesado, né? Então tava um clima assim, muita gente já falando em sair do país, muita gente falando em muita coisa. Então eu comecei a sacar, e depois teve todo esse movimento de campanha do segundo turno, que acho que foi uma experiência que parece ter sido muito interessante para todo mundo, que eu vi participando. Eu vi muita gente que por anos não se envolveu com militância de rua organizada, estava com vários problemas e tal, e todo mundo ganhou um fôlego, parece, para fazer isso. Então, acho que foi um conjunto de experiências dessa eleição que a gente acumula e que eu acho legal a gente falar sobre. E por isso que eu quis fazer essa live hoje, para também ajudar um pouco com as perspectivas do que dá para a gente fazer, né? Então, bom, vamos começar. Aí temos agora 128 pessoas online e crescendo. Então, se vocês acham que está interessante, não esqueçam de fazer perguntas, de colocar comentários, reações, compartilhar o vídeo nas suas timelines, porque isso ajuda também a visibilidade e ajuda também outras pessoas que podem ter interesse em seguir essa breve, acho, live ou discussão. E, bom, confesso que eu também estava com um pouco de saudade de fazer live na internet. Acho que a última que eu fiz faz muito tempo. Eu estava, enfim, resolvendo muitas coisas da vida. E defesa de tese, mudança de país, gravidez, aprender língua nova. Então, né, muitas coisas acontecendo. Bom, um respiro. É, acho que um grande sentimento que eu percebo e que eu percebi. Vou voltar lá no primeiro turno de novo e falar o que eu, enfim, tinha comentado rapidinho agora na introdução. Eu percebi que no primeiro turno foi um baque para todo mundo perceber quanta gente no Brasil estava apoiando o Bolsonaro, já no primeiro turno. Eu acho que esse baque ele é muito profundo, assim, da gente ver. Então, beleza, a gente tem um, um, um resultado, assim, uma coisa muito concreta. E também logo depois do primeiro turno, com todos os ataques que as pessoas começaram a sofrer no Brasil inteiro, a gente viu também as instituições que deveriam estar protegendo a normalidade democrática, tomando decisões completamente bizarras, né, e completamente injustas e fora dessa normalidade democrática. A gente viu um pronunciamento da justiça com um general ao lado, né,
Assim, acho que não precisa nem a gente perguntar se ele estava controlando ou não o que estava sendo dito, mas olha essa imagem, né? A gente ter uma pessoa numa posição alta do nosso sistema judiciário fazendo um pronunciamento sobre uma questão muito dura, que é a ameaça à democracia, e um general do lado e a pessoa dizendo que está tudo bem, e a gente vendo que não está tudo bem, que o tratamento não é igualitário, já não estava sendo desde antes, né? Já tem todo o caso da prisão do Lula e das arbitrariedades relativas a isso e tudo mais. Então, foi todo esse processo, acho que foi inteiramente um baque, né? No começo do ano, quando a Marielle foi assassinada, nós gravamos um episódio do Anticast, que é um podcast que, apesar de originalmente não ser exatamente sobre isso, ele se tornou um podcast de bastante referência sobre política hoje, né? E acho que o Ivan, acho que ou tava aí assistindo, e vale muito agradecer a ele por esse espaço que se tornou mesmo, assim, o Anticast de reflexão. A gente gravou um episódio do Anticast, estávamos eu, a Sabrina Fernandes, do Tese 11, a Luísa Braga, do Lado Black, e o Ivan mediando, e nós falamos justamente sobre como, né, como se mobilizar politicamente. E foi um momento também que foi um baque muito grande para muita gente, o assassinato da Marielle, né? Ver que, uau, então isso vai começar a acontecer mesmo, né? E aí, num primeiro momento, as pessoas falam, não, é só porque ela é negra, foi deputada e tal, e não, é gente dizendo, não, é porque ela é de esquerda também, isso é um começo de uma perseguição à esquerda. E que agora, no processo do primeiro para o segundo turno, isso é muito claro, né? A gente teve homens espancados, a gente teve mulheres que não eram negras, a gente teve, enfim, toda uma parte das pessoas que estão envolvidas em política que sofreram violências, né, por causa da sua posição de esquerda. Então não é assim que é uma pessoa uma pessoa LGBT super conservadora que estava lá defendendo o Bolsonaro e sofreu violência, tipo o Fernando Holliday. Ou, né, uma pessoa que não era branca, tipo Kim Kataguiri, e sofreu violência porque não era branca. Ou, enfim. Então, assim, a questão que é central é esse cruzamento entre a posição de minoria e a reivindicação de direitos sendo minoria. Então, é a minoria que não se cala, que é perseguida, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente perceber. E naquele episódio do Anticast que gravamos, foi bastante interessante, recomendo, eu vou botar o link depois aqui nos comentários do vídeo, porque é um conjunto de experiências, de reflexões sobre mobilização política que pode ajudar quem esteja agora interessado também em ir atrás disso, né? Então, ao mesmo tempo, a gente teve uma experiência que foi valiosa e que foi, assim, olhando à distância, eu achei absolutamente maravilhosa. E gostaria muito de saber mais, assim, cada vez mais de quem está no Brasil e estava no Brasil nessas últimas semanas, como foi esse processo para vocês. Que é o seguinte, eu percebi que justamente pela ameaça à democracia, muita gente foi para a rua mesmo. Muita gente que estava só no convencimento por Facebook, por mensagem, né? Acho que essas pessoas foram para a rua, de fato, fazer algo que muitas organizações perderam com o tempo, que é falar com as pessoas, né? Acho que quando a gente tá na rua e a gente fala com as pessoas de maneira aberta, e a gente realmente escuta, e a gente dialoga, e a gente traz fatos, e a gente se coloca numa posição, então assim, eu sou igual a você e tô aqui conversando, ou seja, eu não estou aqui para te conscientizar, eu não tô aqui para ficar te ensinando, eu tô aqui porque eu quero, né, eu também tenho meus problemas com os candidatos que estão aí, eu também tenho as minhas críticas, eu também, né, tô vivendo no mesmo Brasil que você, então acho que esse diálogo aberto que foi possível, ele foi muito interessante. E pelas descrições que eu acompanhei daqui de longe, quem estava nas ruas fazendo, parece ter sido uma experiência absolutamente valiosa, de alguma maneira. E eu acho que muita gente, esse clima que deu agora no segundo turno, que foi esse clima de virada, né? Esse clima de as pessoas falam, nossa, cara, tipo, eu tava arrasado no primeiro turno, e aí eu fui pra rua, e depois eu fiquei, enfim, maravilhado e tal.
né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Respondendo um comentário que acabou de chegar aqui, de uma pessoa chamada Vitor, que comentou que teve medo de sair de casa para fazer militância. E isso é um fato, porque a gente está vendo essa perseguição, né? Então, acho que muita gente também teve medo. Ao mesmo tempo, teve muita gente descobrindo que todo o lance é ir junto, né? Então, essa é uma coisa que a gente, quem milita em organização, em movimento social, em coletivo, em partido, sempre teve essa preocupação e a gente sempre fez um pouco dessa reflexão de como a gente está protegido quando a gente está junto, né? Então, quando a gente é um indivíduo lá falando e levando um panfleto ou fazendo, né, colocando um lambe ou enfim, isso você é um indivíduo, quer dizer, você é visto inclusive como mais vulnerável. E no momento em que você é um grupo, em que você tem pessoas, você está organizado, seja seus amigos, pessoas do partido, pessoas de um coletivo, pessoas de um movimento, as pessoas estão organizadas e têm entre si um esquema de segurança, então isso é uma coisa importante também, a gente fica mais protegido mesmo. Então, esses ataques que a gente viu, todos esses ataques aconteceram com pessoas que estavam sozinhas, se não me falha a memória. Posso estar errado em algum dado, mas a maioria, se não todos, aconteceram com pessoas que estavam sozinhas. A gente ganhou nos últimos anos, por causa da internet, essa impressão de que a gente sozinho é um ativista. De que aquilo que a gente faz no micro, né? Então, o nosso convencimento com quem está em volta e tal, aquilo é suficiente para fazer política. Embora seja uma parte fundamental, ela não é suficiente, porque ela não costura essa ação individual entre vários indivíduos. E ela ela carece, digamos, num contexto dramático como esse, ela carece de um esquema de segurança mesmo, de protegimento, né? Então, quando a gente tem todos os indivíduos numa normalidade democrática, por exemplo, você pode pensar, então eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa tem uma posição muito diferente, não vai acontecer nada. Mas quando a gente não tá, esses dois indivíduos não estão no mesmo lugar, né, dentro de uma normalidade democrática, então quando a gente tem esses dois indivíduos, sendo que um tem um poder muito maior porque tem uma arma, porque não vai ser processado pela justiça, porque tem apoio de instituições como a polícia ou como, enfim, a própria justiça, etc., para fazer essas coisas absurdas, a gente não está falando de dois indivíduos na mesma condição dialogando. Então, não dá para a gente contar só com isso. Então, a organização política, seja num partido, num movimento, num coletivo, ela dá esse suporte, digamos, essa estrutura. É importante manter isso em mente. E, ao mesmo tempo, ela garante que, por mais tempo, as ações que a gente tem, elas sejam desse tipo que foi um pouco o que muita gente sentiu na rua. Então, assim, por exemplo, acho que se... muita gente que eu escutei, que eu li falou, assim, compartilhou que, por exemplo, uma das ações de estar na rua nesses últimos dias foi justamente saber que não estava sozinho, ver as pessoas falando, ver um monte de gente que você nem conhecia ali, tipo, fazendo a mesma coisa, lutando pelo mesmo ideal, depois ver o que as pessoas postavam na internet, ver como que isso estava acontecendo em outros lugares. Então, esse tipo de ligação entre as pessoas, a gente ganha isso de maneira mais ou menos permanente quando a gente está dentro de um movimento social, de um partido político ou de um coletivo organizado. Porque quando a gente está nesses espaços que são organizações, a gente tem... A nossa ação não é a nossa ação, não sou eu, Marília, que estou fazendo e discutindo. Eu tenho todos os meus camaradas de partido que estamos discutindo junto, que estamos construindo junto, que eu sei que quando eu não estou lá, eles estão lá, que eu sei que quando não sou eu que estou dialogando com alguém, ou eu encontro alguém que o meu discurso não chega muito bem nessa pessoa por algum motivo, tem outra pessoa que, sabe, que tem mais proximidade, que vai chegar. Então, isso é uma espécie... Isso é ação coletiva. Esse é o poder da ação coletiva e organizada, né? Então, não é cada um na sua cabeça fazendo o que quer, mas uma coisa organizada. Então, por um projeto comum, com ideias, né, compartilhadas. Então, esse é o valor disso, além desse valor de proteção física mesmo, né? E às vezes até também judicial, etc. Porque as organizações têm muito mais poder de mobilização para proteger os seus membros do que uma pessoa sozinha. Então, é muito importante manter isso na cabeça. Então, o que eu vejo desse momento e o que eu
penso é que esse medo e essa ânsia que muita gente já tá de ai, vou sair do país, ai, vou apagar todos os meus posts do Facebook, ai, eu vou... Calma. Calma, gente. Quem diria que um dia seria eu a pessoa dizendo calma, gente, né? Mas calma, gente. Acho que a gente pode ser, e é até provável, que chegue um momento em que a gente precise desse desespero, né? Mas não é esse o momento do desespero, porque isso tá começando, né? Eu recebi hoje uma mensagem muito poderosa, assim, da minha mãe. E, oi, mãe, não sei se tá me assistindo, acho que não. Mas recebi uma mensagem muito poderosa da minha mãe, que é uma pessoa que lutou no período da ditadura, lutou pela democracia no Brasil e tudo mais. E eu tava, assim, bem triste e tal. E a minha mãe me mandou uma mensagem e disse assim... Nós já vivemos e já vencemos coisa pior, num cenário pior e muito mais difícil. Então a luta continua. Um lado bastante importante do momento que a gente né? A bateria, não, achei que minha bateria estava acabando, mas não, é só meu celular sendo doido mesmo. Desculpa. Eu acho que essa questão é muito importante da gente ter em mente, que a gente está vendo coisa horrível, a gente está entendendo como que ela está se construindo, mas ela ainda não chegou no pior ponto possível, no mais horrível, no desespero, porque a gente ainda não passou pelo primeiro passo de tudo isso, que é essa articulação, que é essa união, que é montar essa frente democrática, essa frente antifascista. Então, isso é necessário agora. É necessário mais do que nunca agora, né? Eu, pessoalmente, individualmente, até sofro por não estar no Brasil nesse momento e não poder concretamente ver isso. E acho que alguém me perguntou logo aí no começo da live o que dá para quem tá fora do Brasil fazer, né, também. E já vou chegar nessa parte, acho que tenho algumas ideias, mas já vou chegar nessa parte. Mas acho que a questão é muito, muito essa, assim, esse primeiro passo é a nossa resistência, é a nossa luta, é a nossa organização, é ganhar experiência política, é pegar a experiência política desse último mês, 2 meses, um ano, e trazer para a prática, e a gente compartilhar e ir construindo junto. Então, eu acho que esse é um ponto muito central, esse é o momento, sabe? Vai ter, e pode ser que tenha mesmo, assim, acho que um momento em que a gente precise dessas medidas mais drásticas. Então, claro, é sempre bom as pessoas que estão pensando nisso terem essa carta na manga, mas ela precisa ser uma carta na manga. Ela não pode entrar no meio do jogo e destruir o baralho inteiro, porque a gente desmonta essa coletividade também quando a gente faz isso, né? Então, é muito necessário pensar dessa maneira nesse momento, eu acho. Que esse é o momento de fortalecer e articular a luta concretamente, né? E da maneira como a gente puder. Então, da maneira como a gente puder articular, vamos articular. Bom, então tem isso. Nossa, tive um déjà vu aqui. E acho que esse é o primeiro passo, né? Essa resistência organizada, coletiva, construída, essa frente antifascista. Acho que estamos todos caminhando para isso, né? Não sei se vocês assistiram um vídeo do Boulos, que ele lançou hoje também. Acho que foi um pouquinho antes do pronunciamento do Haddad, saiu esse vídeo no Twitter. Talvez tenha tido no Facebook também. Em que ele fala disso, de frente antifascista, né? Dessa organização e tudo mais. Então, esse é o ponto, né, central desse momento. Acho que ele acerta em falar isso e acho que é um potencial nesse momento muito grande para essa articulação e é isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que fazer. Ela não vai acontecer sozinha, ela não vai acontecer por desejo e aí essa articulação vai estar linda e você vai entrar individualmente nela depois que ela estiver linda. Ela só vai acontecer se as pessoas pararem de pensar que elas são indivíduos isolados e elas começarem a construir junto. Então, procurar, né, um coletivo, um partido político, um movimento social, né, um espaço de construção coletiva organizado, que, enfim, que esteja de acordo com prioridades que são importantes para você, que as ideias pareçam que fazem sentido para você,
etc., é o que é o momento de fazer isso, né? Acho que é uma questão, talvez até de sobrevivência, da gente fazer isso nesse momento. Então, acho que essa é a grande e maior saída que a gente pode ter. Como tinham me perguntado lá no começo, acho que quem está fora do Brasil também é possível fazer isso. A gente sabe historicamente, né, pela história da ditadura e tudo mais, que as pessoas que estavam, por exemplo, exiladas fora do Brasil, não é o caso de ninguém agora, ninguém ainda está em exílio. Mas no caso das pessoas, por exemplo, que estavam exiladas, etc., era muito importante essa articulação de pessoas no exterior, tanto pelo contato com as pessoas do Brasil, né, quanto com articulação com outras organizações no exterior e organizações internacionais e tudo mais. Então, existe essa ponte, ela continua sendo muito importante, né? Então, acho que é uma coisa importante de se pensar, né? De grupos de apoio, de grupos de interesse, de fazer a questão ser vista na comunidade internacional, porque nem sempre ela não é imediatamente vista. Todas as questões que se tornam importantes na comunidade internacional é porque houve uma luta política, um interesse político de que aquilo fosse considerado importante. Então, tem gente fazendo esse trabalho. Então, esse é um trabalho importante também. Alguém me perguntou se dá para afiliar a partidos políticos estando fora do Brasil. Depende muito do partido, né? Acho que legalmente, sim, você pode se filiar. Se você tem um CPF, você é eleitor, tipo, por exemplo, você tem um título de eleitor no Brasil, você tem um CPF, imagino que dê para se filiar. Mesmo que não dê para se filiar formalmente, muitos partidos têm estruturas em que você pode contribuir com ação organizada de alguma maneira, sem ter a filiação escrita no papel, né? Então, tem várias estruturas e vários partidos que trabalham com essa maneira, que é uma militância orgânica, não necessariamente a filiação em ficha de filiação no Tribunal Eleitoral. Então, você deve ser militante do partido, mesmo que não seja um filiado formalmente. Então, acho que é uma coisa possível sim também, caso haja interesse e você tenha afinidade com um certo partido, de fazer isso, né? Eu também tenho um texto que eu escrevi há um tempo, acho que foi em 2014, sobre por que eu entrei num partido, por que eu parei de militar em coletivos e movimentos autônomos e entrei num partido político em 2014, quando depois de 2013 eu comecei a ver que tinha, enfim, todas as questões acontecendo, e lá tem muitas reflexões legais nesse texto. Ele chama Por que entrei em um partido político? Tá no meu Medium, e eu vou botar o link depois também junto com o link do episódio do Anticast que a gente gravou sobre mobilização política. São ferramentas que podem ajudar a pensar essa atuação para muita gente. Isabel me perguntou, Isabel, que saudade. Perguntou se ela é estrangeira, sendo estrangeira, se ela consegue se filiar. Sem a menor sombra de dúvida, se você estiver no Brasil, se você tiver... Como é que é o nome disso? Documento de... Gente, desculpa, a minha gravidez afetou o cérebro. Às vezes eu esqueço umas palavras, assim. RN, Registro Nacional do Estrangeiro, né? Isso. Registro Nacional do Estrangeiro, tendo Registro Nacional do Estrangeiro, provavelmente você se filia como um registro normal no Brasil. Estando fora do Brasil, daí a questão talvez seja um estrangeiro que quer colaborar com o Brasil, mas não está no Brasil, talvez a questão seja mais essa contribuição, não necessariamente com o papel de filiação, né? Então, é RNE isso. Obrigada, gente. Então, é isso mesmo. Cérebro de grávida é uma coisa meio doida. Mas as coisas importantes a gente não esquece, não é mesmo? Tanto que estou aqui falando, olha só, até estou coerente, não é? Alguém está me perguntando ali, não sei se escreveu sobre isso, mas por que você escolheu o PCB? Eu escrevi sobre isso, eu respondi uma outra pessoa hoje também num comentário um pouco sobre essa questão. A pessoa perguntou assim, mas se eu me filiar ou se eu estiver próximo de qualquer partido de esquerda dá na mesma e tal... E eu acho que a grande questão dos partidos de esquerda hoje é onde você encontra espaço para realmente disputar as posições do partido e os projetos, né? Na minha experiência, eu conheço pessoas que estão no PT, que são filiadas, que fazem parte do PT e tudo mais. Mas na minha experiência pessoal, todo o processo que eu vivi perto do PT, para mim, não estava suficiente o quanto de espaço
digamos, a linha política não dominante dentro do PT, ou seja, mais à esquerda, mais próximo, né, de uma esquerda revolucionária, teria para disputar lá dentro. Então, na minha experiência, isso não era assim, bater muita cabeça para não ganhar nada lá dentro, sendo que a linha majoritária, via de regra, acabava atropelando a base. Essa foi a minha experiência dentro do PT. E aí eu estava entre PSOL e PCB, e no texto eu conto um pouco melhor por quê, mas onde eu encontrei uma linha, não só uma linha política, como as práticas cotidianas de construção do partido que me contemplavam mais, foram as do PCB, né? Então foi por isso que eu acabei indo pro PCB. Mesmo que o PSOL, por exemplo, tem algumas correntes que tenham uma linha política muito próxima do PCB, e que são correntes que, inclusive, a gente está junto em várias coisas, né? LSR, a insurgência, ou ex-insurgência, não sei como é que tá isso agora. Então, a questão não era só a linha política, mas as práticas concretas, né? Como é que é a atuação de fato, a construção de fato dentro dessa organização. Ela tem espaço para eu, quando eu não concordo com alguma coisa, eu disputar e construir, e depois que constrói, como é que é, e essa linha política ela é aplicada internamente também, ou ela é só para fora, né, da boca para fora, assim, para fazer propaganda. Então, como que funciona? Então, acho que isso é importante. Então, se aproximar de pessoas que vocês sabem que são militantes, conhecer, perguntar e tal, é importante. Quem tá falando de pedido de amizade, eu não aceito pedido de amizade no Facebook por enquanto, porque eu vinha usando meu Facebook para fins pessoais, nos posts fechados. Eu provavelmente vou mudar isso em algum momento e vou apagar tudo que tem de informação pessoal, mesmo pro fechado, e vou usar só realmente para contatos, digamos, políticos e de leitores e tal. Então, aguenta aí, Bruno Maciel. Já vai. Esse momento vai chegar em que eu vou, enfim, fazer alguma abertura maior aí para adicionar pessoas no Facebook e tal, mas não é agora. Bom, então acho que esses são os principais pontos que a gente precisa ter em mente nesse momento, agora que a gente tá falando de resistência, né? Então eu vou botar o link do vídeo do Anticast, que eu conto melhor essa experiência também de entrar num partido e de como escolher o partido e tal. Tem esse texto que eu também vou colocar, o link, vai ficar tipo umas ferramentinhas, assim, para quem quiser. Eu já fiz um post com esses dois links hoje, se vocês olharem agora, logo antes da minha live, deve ter um post, sim, que tem uma figura e tem uns links embaixo, então... quem quiser já ir procurando, acho que já encontra, quem não tiver muita paciência de esperar eu botar o link aqui. Então tem essas duas coisas, e eu acho que tem essa importância de entender que é isso, assim, né? Acho que quem cresceu no governo do PT viveu uma sociedade brasileira em que havia um certo apaziguamento mesmo das discordâncias críticas à esquerda durante um tempo, né? Então é muito estranho pensar que a gente tem que brigar pelo mínimo e tal, mas se a gente pensar historicamente, na real, essa é a regra no Brasil, né? Então, acho que essa é a questão, esse é o momento da gente se organizar e fazer essa resistência, e ela precisa ser organizada, ela não vai ser um monte de gente individualmente fazendo o que deu na telha, porque sim, ela vai ser essas pessoas conversando num lugar e chegando a conclusões juntas e construindo juntas um projeto para depois para fora expandir e divulgar e conversar e colocar esse projeto e lutar por ele. É esse movimento de interno e externo que faz a construção política. E às vezes é frustrante, porque o coletivo chega numa conclusão que a gente não concorda exatamente, e a gente fala, não, mas agora é importante fazer isso, eu vou apoiar o coletivo, e depois a gente continua discutindo, a gente vai aprender com a experiência, e em outras vezes não, e outras vezes você vai defender um ponto, você vai falar, as pessoas vão te escutar e falar, nossa, realmente isso é mais interessante. Então, é um processo, é um aprendizado, mas é muito necessário, como foi necessário as pessoas estarem na rua, conversando, olho a olho, tipo, sabe, trocando, dialogando, e como foi importante esse aprendizado, essa sensação de pertencer, de poder fazer diferença, de que existe um diálogo possível, de que existe estar junto, de que existe proteção, né? Então, tudo isso vai ser fundamental agora, né? Essa questão, quando a gente fala se protejam, não é você andar com uma arma de choque só na sua bolsa, por exemplo, sabe? Se você individualmente chegar numa solução para se proteger. Mas é esse contexto de segurança conjunta, que também é muito fundamental.
Bom, eu acho que eu cobri todos os pontos que eu queria falar inicialmente. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, mas eu vou dar um tempinho aqui porque tem um delayzinho das perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta agora nos comentários, esse é o momento. Vou esperar um pouquinho, uns segundinhos aí pra ver se aparece alguma. Mas em geral o que eu queria dizer é isso, né? E eu queria ler um poema pra vocês, mas eu esqueci de gravar ele em algum lugar, então eu não vou ler o poema. Eu posto ele depois, um trecho de um poema, na verdade. Aparentemente ninguém tem nenhuma pergunta. Ah, agora sim. Questão ambiental indígena, se elas estão esquecidas pelo Bolsonaro. Não é nem que elas estão esquecidas, é que elas são o projeto dele não tem nada a ver com isso, né? Então, acho que esse é o ponto. Ixi, nossa, pera. Ah, quanta coisa. Adorei a sua camisa. Ah, obrigada. Na verdade é um vestido, mas tá mais como uma camisa agora que a minha barriga tá ficando meio grande. É válido instigar uma pessoa a se organizar, mesmo que ela não tenha a mesma visão política que eu. Trabalho na periferia com uma galera evangélica, mas ao mesmo tempo muito legal. Eu acho que a questão é sempre se é uma perspectiva de esquerda e crítica, etc. Eu acho que é interessante falar para as pessoas se organizarem e pensarem numa linha política que tem a ver com essas questões, né? E se organizar não precisa ser só, assim, se você junta um coletivo de 10 pessoas que não tem nenhuma experiência e não se conectam com nenhum outro coletivo, por exemplo, você não vai fazer uma grande diferença em termos de aprendizado dessa organização. Agora, se você tem contato com outros coletivos, você vai aprendendo, né, métodos, história, questões sobre militância, questões concretas sobre talvez aquela causa específica, ou se você está num partido onde aí você convive com pessoas de várias gerações e que tem várias experiências diferentes, de classes sociais diferentes, de backgrounds diferentes, etc., aí você já tem um ganho político que vai, né, um pouco maior. Você conhece a corrente resistência do pessoal? Acho que não. Quero poema. Não lembro de cabeça o poema, esqueci de anotar, desculpa. Você acredita que haverá luta armada? Acho que, no caso agora, seria um grande tiro no pé, porque não há nem recurso para isso dentro das organizações de esquerda. Seria uma bobagem, assim, né? Se um dia vai ter ou não, a gente vê mais pra frente, né? Vamos ler. Se a questão ambiental foi esquecida pelos críticos do Bolsonaro. Acho que depende dos críticos. Isso vai variar muito. Eu li que aprovaram um decreto que diz que qualquer greve ou manifestação vai ser considerado ato terrorista. Mais ou menos. O Temer criou uma nova agência de inteligência que é dedicada, digamos, para crimes internos contra o Estado e suas instituições. Está escrito dessa maneira. Só que, ao mesmo tempo, a lei antiterrorismo, que já foi aprovada e assinada pela Dilma antes da Copa, como uma das exigências da FIFA e tudo mais, teve uma grande discussão na época, essa lei, ela passou com um veto, se não me falha, foi um veto da Dilma, não tenho certeza agora, mas a parte que falava que as manifestações iam ser também consideradas ato terrorista e tal, foi vetada. E aí, o que acontece? A gente tem um Congresso que é muito conservador e que agora vai ser mais conservador ainda, e que está em discussão nesse Congresso justamente a colocação de novo dessa cláusula, dizendo que aglomerações, manifestações políticas, inclusive individuais, por internet, redes sociais, etc., podem ser configuradas ato terrorista se elas atentarem contra o Estado e suas instituições. E aí tem essa agência nova de inteligência que está sendo fundada para isso. Então, essa é a conjuntura problemática no caso. Então, sim, isso procede dessa maneira que eu falei. É importante dar uma lida. Tem matérias boas que saíram em vários veículos agora sobre isso. Assim, é bom dar uma olhada. O que a gente que mora fora pode fazer? Acho que tem o ele não e tal, mas como eu falei já um pouquinho atrás, acho que a Carol acho que não tinha chegado aqui no chat, mas mencionei, acho que quem está fora tem toda uma questão, pode tanto colaborar diretamente com organizações que estão no Brasil, o que é muito importante, quanto fazer organizações de apoio ou tentar chamar atenção de alguma maneira para as questões do Brasil na comunidade internacional, né? Seja na cidade onde você está,
ou no país onde você tá. E é isso que isso pode ser feito de várias maneiras. Você pode fazer um cine-debate, você pode fazer um cine-clube com filme sobre a ditadura brasileira, você pode fazer uma noite brasileira com um debate e depois uma festa. Você pode, sei lá, assim, são muitas possibilidades, sabe? E depende muito das comunidades que você quer atingir, mas quem tá fora também consegue se organizar para fazer coisas mais diretas, né? Sei lá, comitê de apoio aos brasileiros na cidade tal, comitê de apoio à democracia no Brasil na cidade tal, enfim. Muitos lugares do mundo, assim, muitos países já têm história de organização de apoio a brasileiros por causa da ditadura. Essas organizações ficaram esquecidas. Então, capitais de vários países têm esse tipo de organização já, ou algo parecido, e que com os quais se pode colaborar. É importante procurar saber. Né? Na época da ditadura, tinha brasileiro nessa cidade que você está ou não? Esses brasileiros, eles organizavam de algum jeito ou não? Quais organizações eram essas? Como elas ainda existem? Ou elas estão ligadas a alguém? Como que é isso? Tentar mapear isso é importante também nesse momento. Cantam Raul Seixas aí, então. Adoro as pessoas. Não, aí pra fazer essas coisas eu vou começar a cobrar. Tipo assim, se você pagar R$ 5, eu posso cantar um Raul Seixas. Se você... tipo Cam Girl, só que tipo de política, sabe? E de cantar Raul Seixas. Vou pensar no Raul Seixas pra cantar no fim. Medidas de segurança. Além de estar junto, né? Acho que, assim, é muito necessário usar as plataformas que a gente tem de redes sociais. Tem muita gente falando, eu vou parar de escrever em rede social, não sei o que tal. Eu diria, não. Para de escrever sobre a sua vida pessoal na rede social. Mas continua usando a rede social para a política, porque essas opiniões, elas precisam existir. Elas precisam aparecer, mesmo que tenha o problema de bolha, de algoritmo, sabe? Elas precisam constar que elas existem, porque isso é também fazer a história, gravar a história. Então é importante que isso não suma, e que as pessoas não sumam com tudo isso. Agora, sobre a sua vida pessoal, sim, toma cuidado. Se você quiser não usar o WhatsApp, não use o WhatsApp, né? Tem outros aplicativos um pouco mais seguros. Telegram, por exemplo, é um pouco mais seguro. Signal é muito mais seguro. Se você faz parte de uma organização, evitar as comunicações por ferramentas do Google ou do Facebook. Então, Gmail, WhatsApp, Facebook, etc. Usar também essas comunicações alternativas. Tem bastante coisa sobre isso na internet. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim. Nesse momento, sabe? E também, a partir do momento que você está em organizações, você tem também uma estrutura de apoio até jurídico, assim, né? Quer dizer, se acontece alguma coisa, você tem acesso a falar, olha, tipo, tem um militante nessa organização que aconteceu tal, a gente precisa do apoio jurídico. Aí tem um apoio jurídico normalmente que vai tentar auxiliar. Você tem instruções das pessoas da sua organização também sobre o que fazer, o que não fazer. Então, vale a pena perguntar, né? Se eu recomendo leituras, quem quiser vir pro Nordeste tá bem-vindo. Obrigada. Bem que eu gostaria, porque aqui está fazendo 5 graus essa noite, ou 3, ou alguma coisa assim. Adoraria estar em Pernambuco, ouvindo o sotaque mais bonito da língua portuguesa e na praia. Bom, se eu recomendo leituras, eu recomendo várias sobre vários assuntos, aí depende do que você quer, mas vamos devagar. Existe um episódio do Anticast sobre a lei de terrorismo, pode ser legal de ver. Alguém deu a dica aqui, 308 ou 307, vale a pena procurar lá no site do Anticast. Vamos ver. A Laura lembrou aqui que tem a ferramenta Rise Up para e-mail também, que é uma ferramenta segura e feita por ativistas, é bem, bem interessante. Que mais? Austrália. Eu vou ler depois, Carol, só comentário específico sobre a Austrália, mas acho que quem tá assistindo pode depois ler também. É bacana a gente saber enfim, a construção em todos os lugares, né, de como isso está sendo. O que eu acho dos antifas? Acho que antifascismo é uma obrigação. Acho que tem muitas muitas versões sobre o que é o Antifa, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, existe um discurso
de direita bastante forte sobre o Antifa, tentando associar com terrorismo, e na França também, e dizer que isso é terrorismo e tal, e aí isso é super complicado, porque, enfim, você acaba mascarando, né, uma luta política de terrorismo, e você tem até aqui na Alemanha, tem até uma lista que os partidos de extrema-direita e os grupos conservadores fazem de pessoas que estão na mira por ser antifas, assim, então é tipo um negócio horrível, sabe? Tipo, então, pessoas que são ameaçadas, e, enfim, que têm problemas de segurança, é um negócio super sério e tal. Então, é uma situação bem complicada também. Então, depende muito. Eu publiquei outro dia uma tradução aí no meu Facebook também. Vou ver se eu deixo o link também aqui nesse chat. Eu publiquei uma tradução que o Zig fez. Ele estava aí me assistindo, não sei se ele ainda tá. Que o Zig, que é um amigo meu, fez de um texto que saiu na Jacobin, que é uma revista bem interessante de esquerda, sobre o movimento antifascista. E o que é o movimento antifascista, historicamente, e justamente de como é uma frente entre anarquistas, comunistas e socialistas, que foi criada para conter o fascismo, né? Que acho que tem muito a ver, muito que a gente pode aprender com essa história para o que a gente está vivendo agora e para o que a gente vai ter que fazer. Então, é bem legal esse texto, recomendo aí quem quiser ler, aproveitando esse tema aí do antifascismo. Vou juntar todos os links, então quem tá querendo dicas aí, né, de links, leituras, né, eu vou juntar tudo aqui nesse chat. Um salve pra galera da FEFELESH. Oi, salve, galera da FEFELESH. Não entendi por quê. Pensando em radicalizar. Acho que a questão é muito de experiência política. Organizar primeiro. Não adianta radicalizar sem organizar. Então, organizar primeiro, e as avaliações que a gente faz quando a gente está organizado, via de regra, elas são muito melhores. Porque elas não contemplam só a nossa experiência individual e a nossa percepção, mas também aquilo que a gente ganha com a troca, com a percepção de todo mundo que está junto construindo a organização. Esse é um grande ganho, né? Se deve ter alguma renovação estética? Não sei, talvez sim. Eu não sei, eu não sou muito boa, assim, essas coisas. Apesar de escrever poesia, mesmo assim, eu não sou assim. Eu teria que pensar para responder essa pergunta melhor. Talvez sim, talvez não. Eu não tenho certeza ainda de responder essa. A extrema-direita aí tá no armário ou tá renascendo? Aqui na Alemanha, eu acho que é uma questão bem complicada, eu teria que fazer uma outra live só para isso. No Brasil, acho que a extrema-direita nunca morreu, ela foi anistiada no final da ditadura, ela foi transferida parcialmente, o poder que estava, né, nesses grupos. Digamos, esses grupos se mantiveram no poder de alguma maneira, e uma parte também desse poder foi transferido para grupos que estavam colaborando, como os evangélicos ligados à Universal, algumas igrejas específicas, não são todos evangélicos, mas esses evangélicos radicais e tal, enfim, ligados a algumas igrejas que usaram essa máquina de alguma maneira, junto com a máquina desses grupos que não saíram do poder depois da ditadura, e esse combo foi esse horror destrutivo, né? Considerando que a gente não teve um trabalho de memória da ditadura nas escolas, a gente não teve um trabalho de reparação das vítimas da ditadura sério feito no Brasil. Assim, não é como se a gente comparar com a política que foi feita no apartheid, depois do apartheid na África do Sul, com a política que foi feita na Alemanha depois da Segunda Guerra, com a política que foi feita na Argentina depois da ditadura, o que a gente teve no Brasil foi uma piada, quase. E ainda assim, quando começou a Comissão da Verdade, ainda foi todo aquele rebuliço que foi. Então, assim, eu acho que isso contribuiu muito para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Tem várias pessoas que têm asco de algumas abordagens de protesto da esquerda, mas isso tem vários fatores. Teríamos que fazer um outro... Acho que não é só uma questão de renovação estética, se foi você que perguntou sobre isso antes. Eu acho que é uma questão bem diferente. E sobre táticas, bem lembrado, porque ele falou agora, eu vou botar também o link. Em 2013, ou logo depois das manifestações, acho que foi no final de 2013, porque eu ainda estava casada com meu primeiro marido. Nas manifestações de 2013, foi publicado um livro no Brasil, que eu não sei se ele teve reedição, que chama Bela Baderna. Esse livro ele tem uma versão em inglês, que é um site, então que o conteúdo é todo aberto, então dá para consultar tudo. Mas ele tem uma versão livro também, que foi traduzida em português. Eu fiz o prefácio em 2013, da versão brasileira.
E aí tem, na versão brasileira, tem também alguns capítulos que não tem na versão gringa, porque, tipo, são coisas do Brasil e tal, né? Então, então esse livro, Bela Baderna, é da editora... Ai, gente, eu tô... Ó lá, cérebro de grávida, de novo. É... Da editora... Não consigo lembrar. Tudo bem. Bela Baderna é o nome do livro. Ele é um livro de táticas. Só que ele não é um livro que vai dizer assim, ah, existe tal tática política, né, de manifestação, de protesto, existe tal tática, existe tal tática. Ele é um livro que ele diz assim, existe tal tática. Essa tática, ela foi usada em tal lugar, desse jeito. Mas ela está associada a uma teoria. Então ela tem um propósito teórico ali atrás, que é esse. E isso está associado com um contexto específico de aplicação, ou seja, essa tática ela não serve para qualquer coisa, para qualquer grupo, para qualquer contexto. Ela, sabe? Então ele apresenta essas táticas de maneira muito coesa. Então é interessante ler, né, esse livro. Eu acho que tem muita coisa ali, tem muita coisa interessante. Tem coisa desde táticas, tipo, clássicas de luta, como uma manifestação de rua, né? Até, por exemplo, discussão de tamanho de faixas, tipo, o que significa você fazer uma faixa gigante. Edições Ideal, não lembro se é Edições Ideal. Chama Bela Baderna, depois eu vou botar o link também. E ele coloca, enfim, vários tipos de tática, até coisas assim do tipo... Ah, quando você tem uma pessoa, sei lá, impedindo um discurso porque ela usa a vez dela pra fazer um discurso, tipo, muito longo e tal. Que nem teve uma senadora, uma deputada, acho, nos Estados Unidos, em algum estado super conservador, que tava tendo uma discussão sobre aborto, e ela ficou, tipo, falando, sei lá, não sei quantas horas, até dar o teto limite que a sessão podia ter, e assim ela conseguiu adiar a sessão, por exemplo. Então, tem um monte de coisas ali. Vale a pena olhar. Bela Baderna é o nome. Mas, de novo, não adianta pegar o livrinho e falar, eu vou fazer essa tática e tirar da sua cabeça e fazer sozinho. Você não vai estar protegido, não vai estar costurado com um projeto político, não vai estar costurado com algo que foi conversado e, tipo, organizado coletivamente. Então, o poder disso é muito menor. Então, olha só, alguém falou que o livro tá todo lá no Medium e botou o link. Obrigada, João Alexandre Melo. Não te conheço e já te considero pacas. Então, a questão é muito mais quanto mais a gente souber dessas táticas, melhor. Porém, elas sozinhas elas não fazem nada. E a gente sozinho não faz nada. Então, a questão é, de novo, a base de tudo que a gente precisar fazer a partir desse momento é organização política. É estar perto, é construir junto, é estar num movimento organizado, num partido organizado, num coletivo que é organizado, que tem contato com outros coletivos, que, né, essa coisa de achar que a gente está fazendo política porque a gente está sozinho falando uma ideia para uma outra pessoa, não, né? Então, assim, enfim, retomando aí o centro de toda a discussão que eu estava fazendo, é isso. Eu vou deixar vocês agora. E não consegui pensar numa música do Raul Seixas aí, desculpa quem pediu. Eu vou deixar vocês aqui, já é bem tarde, como vocês devem imaginar, eu tô 4 horas à frente do relógio de vocês, e apesar de não estar com muito sono, porque tô muito agitada também com a apuração e os resultados, e essa live foi muito legal ver vocês todos aqui, tô com saudade de tanta gente. Apesar de tudo isso, foi importante, enfim, é importante também dar uma desligada e tentar, sabe, dar uma relaxada, tomar um chá, dormir bem, cuidar da cabeça, acho que isso é uma coisa importante também, todo mundo aí, cuidar da cabeça, bem, procurar apoio, tem um pessoal fazendo apoio de roda psicanalítica, de apoio psicológico para militante, procurem essas pessoas se tiver na sua cidade, isso é fundamental. A gente precisa estar com a cabeça muito, muito, muito clara do que a gente está fazendo nessa hora, tá? Então, vamos e a gente tá todo mundo junto. Então, a gente precisa estar junto. Esse é o ponto central. Então, Camila, te amo muito. Saudade. Ai, meu coração, gente. Eu sou sentimental, eu tô grávida. Eu vou começar a chorar na minha live. Então é isso. A outra lá também.
Meu Deus, é a Ana que apareceu agora. Amo vocês, a gente continua junto e eu vou tentar juntar todos esses links. Vamos tentar fazer isso. E depois também, quem tiver mais dúvidas, de repente, durante a leitura dos links e tal, só não me manda em privado, porque eu não respondo. Não tenho paciência, não tenho tempo, não, sabe? Me manda ou num tweet público, ou volta aqui nos comentários e bota de novo a dúvida que eu tento responder. Enfim. E vamos, é isso. Tamo junto, gente. Boa noite pra vocês. Beijos, diretamente da garota de Berlim. Desculpa, eu não podia perder essa piada. E é isso. A gente vai se ver ainda na luta em outras lives e vou voltar com os meus textos agora que eu tenho até lugar pra morar aqui. Tá tudo bem. Agora eu consigo escrever, trabalhar, fazer live. Então tá bom, gente. Boa noite. Beijo. Ih, não foi. Finish.